Graça e paz, irmãos, você que nos assiste e que está conectado conosco através desta ferramenta de comunicação. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12. E nesta passagem quero meditar com os irmãos sobre descobrindo o meu propósito. Descobrindo o meu propósito de vida, propósito de existência. Então você é convidado a acompanhar comigo. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Vou ler aqui para que possamos ler juntos. A mensagem estará aqui dentro desse texto. Portanto, é importante que nós nos familiarizemos com esse texto, para que aprendamos dele o que ele tem para nos ensinar nesta noite. Há uma verdade de Deus para ser entregue a nós nesta noite, irmãos. Cada um vai receber na medida da busca, da entrega, da receptibilidade, tá? Espere em Deus que você receba 100%, produza 100%. Lucas 10, depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, e eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Pai, em nome de Jesus, pedimos graça, sabedoria, direção do Teu Espírito Santo, de tal maneira que a Tua palavra encontre um bom lugar no nosso coração, nos ilumine, nos faça entender e nos desafie para uma nova realidade, para a compreensão do nosso propósito, Pai. Por favor, estamos orando ao Senhor confiados, no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, domingo próximo passado, como o Daniel já até... Obrigado, querido. Leve isso. Obrigado. Leve isso aqui, por favor. Daniel já fez menção, nós meditamos no domingo próximo passado sobre a grande comissão, não é, Daniel? E nós fomos orientados, alertados, desafiados, compreender o que seja, quem está envolvido, qual é o alcance. Então nós tratamos questões a respeito dessa responsabilidade que é atribuída na igreja de uma forma geral, mas naturalmente particular, para cada um de nós. É extensivo na particularidade nossa, que precisamos entender essa responsabilidade que a palavra nos outorga. Pois bem, a partir dessa sequência de raciocínio que começamos a desenvolver no domingo próximo passado,
que é essa questão tratada da grande comissão, hoje nós trataremos sobre descobrindo o meu propósito, que também caminha nesta sequência de raciocínio. E nós estamos fazendo isso propositalmente, dado aquilo que falávamos no domingo também, com relação a entender o propósito da igreja, como um discípulo multiplicador de outros discípulos, quando o discípulo for, naturalmente, né? Nenhum discípulo que não seja discípulo promoverá discípulo. Então, e viver o evangelho, para pregar o evangelho que vivamos, é a condição. Pois bem, então dentro dessa ideia de grande comissão, compreendendo a função da igreja, hoje a gente entra para tirar algumas lições nesse texto que acabamos de ler, Lucas capítulo 10, os 10 primeiros versos, expressos, os 12 primeiros versos expressos nesta passagem deste evangelho. Pois bem, o que nós conseguimos aprender daqui, dessa passagem? Você que prestou atenção, e era até bom começar de novo, a partir do versículo 1, e deixa ele expresso aí 1 e o 2, porque nós vamos caminhar e mencionar o escrito desse texto. A gente vê logo de primeiro que Jesus comissiona 70 discípulos e os envia. Agora nós estamos num contexto aqui do texto que eles estão ainda, Jesus está divulgando a sua mensagem, o Senhor ainda está propagando o evangelho, Ele está trazendo a mensagem ainda. Então alguém poderia dizer: não, ainda não estou pronto. Como que eu vou sair multiplicando uma mensagem se a mensagem ainda está sendo construída no meu coração? Então esse seria um argumento que se utilizaria para não ir, para não fazer, para resistir o envio de proclamar o evangelho. Quando aqueles 70 discípulos são desafiados, vão e pregam o evangelho, eles poderiam naturalmente ter esse argumento de que ainda não estivessem prontos, e aí se justificariam. Nós temos feito isso, irmãos, às vezes de uma forma inconsciente, ou às vezes até consciente. Nós temos trazido essa argumentação para nos esquivar, para nos esconder, para nos justificar. Não estou pronto ainda. Prega o evangelho, irmão, fala de... Não estou pronto, eu não estudei, eu não me preparei. E aí se esconde atrás desse falso despreparo, quando nós estamos vendo nitidamente aqui, o exemplo é: vai, prega o evangelho, anuncie o evangelho, viva o evangelho, e se necessário, fale. Então, pregar o evangelho e argumentar que não está pronto para isso, não vale. O Senhor já tira de nós esse argumento, esse ponto de uma mentira, inclusive. Não dizer que não estamos prontos. E aí tentamos enganar a nós mesmos, porque a Deus certamente que não. Dizer: eu não estou pronto, eu não estou preparado para pregar o evangelho, eu ainda não. Não, pare com isso. Não use esse argumento. Não se esconda atrás dessa mentira que não nasce nos céus. É uma mentira, pelo próprio nome, por já ser mentira, tem um pai definido. O diabo é o pai da mentira. O que aconteceu? Lembra comigo, naquele momento em que Jesus encontra a samaritana ali naquele poço e tem um diálogo com ela, e ao término do diálogo, ou depois de concluir aquele raciocínio ali, os discípulos chegam e ela vai para a cidade. Ela que viera ao poço pegar água, e ela volta, deixa o cântaro ali e volta para a cidade, depois de ter ouvido a mensagem do evangelho. Ela vai à cidade e o texto diz assim: e ela disse ao povo, ela disse aos moradores da cidade: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz.
Não seria ele, por acaso, o Cristo? Ela já está testemunhando, já está anunciando numa palavra de fé. Será esse homem o Cristo, o enviado, o Messias? E ela não está fazendo uma pergunta, ela está dando uma resposta. Ela está instigando um fato, ela está mostrando uma verdade. E quando ela propõe esta frase, quando ela apresenta o Senhor ali nos moradores daquela cidade, ela que vivia uma vida toda desacreditada, mas esta palavra foi impactante, soou com um cunho de muita verdade, de uma experiência, de uma vivência, daquilo que estava fresco, acabara de acontecer na sua vida. Ela estava dominada por esta verdade, e ela então fala: venham, vejam um homem, será se ele não é o Cristo? E aí a Bíblia diz, a história conta, que as pessoas saíram da cidade e foram ter com Jesus. Eles acreditaram, a palavra dela teve mais do que uma informação, teve a força de um testemunho, de uma verdade vivenciada há minutos atrás. Então a força do argumento dela não está na elaboração da frase, mas na vida dela. A vida dela falou, gritou, anunciou, e então desafiou aquelas pessoas a saírem da sua cidade e foram até onde Jesus estava. Isso está lá em João capítulo 4. Portanto, um testemunho eficaz por uma vida de experiência com Jesus. Então você percebe que a força não está necessariamente no preparo, que pode complementar, não vou denegrir, não vou atrapalhar isso, mas não está na força do preparo, mas na força da experiência vivenciada. Nós temos um segundo exemplo, só para ilustrar aqui, aquele rapaz que tinha uma legião de demônios que habitava o seu ser e que fazia dele uma pessoa que ninguém queria por perto, uma pessoa agressiva que morava no cemitério. E aí Jesus vai e trata com ele, expulsa, liberta ele, sara, cura, muda a visão, tira os grilhões, liberta aquele homem. E a sua experiência então o atrai a Jesus. E ele diz: quero te seguir, quero ir contigo. E o que Jesus diz a ele? O que Jesus responde a ele? Volta para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Vai contar a tua experiência para os seus. Então a força do testemunho da vida vivida, não da vida ouvida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, não estou falando disso, de uma experiência de outro, de alguém que contou para alguém. Não, eu estou falando da minha experiência, da minha realidade, daquilo que você vivenciou, daquilo que você experimentou, da água que você bebeu, porque só bebendo da água você tem autoridade para dizer que sabor tem a água que você bebeu. Fora disso, então o argumento de que eu não estou pronto para anunciar só será verdade se eu não bebi da água. Mas se eu bebi da água, eu tenho a força do argumento, eu tenho o convencimento da experiência da vida vivida com o Senhor Jesus. Então está tirado de nós, digo nós aqueles que entendem e que já beberam da água, está tirado de nós o argumento de que não podemos falar porque eu não fui preparado para isso, não estudei para isso, não tem esse argumento sobre nós. Portanto, vá e fale, vá e anuncie, vá e pregue, pregue com instância, pregue com convicção, fala daquilo que Deus fez na sua vida. E aqueles 70 homens, aqueles 70 discípulos foram enviados e foram pregar aquilo que eles estavam vivendo, a realidade ali da convivência com o Senhor Jesus. Na sequência o verso 2 vai dizer: a
palavras de Jesus, a seara é grande, há uma informação, há um relato, há um despertar aqui do Senhor Jesus, um compartilhar de uma verdade conosco. A seara é grande. Quantos milhares de pessoas estão vivendo e até morrendo sem conhecer a mensagem do Evangelho, irmãos? Quantas pessoas estão morrendo, milhares de pessoas, e muitas delas do nosso convívio, do nosso âmbito de atuação, do nosso campo missionário, estão morrendo sem Cristo. A seara é grande. Jesus diz: levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Levante os olhos, igreja. Levante os olhos e vejam quantos frutos maduros, prontos para serem colhidos para Jesus, e que estão caindo e apodrecendo, ou até sendo influenciado por outros, que têm mais para destruir do que para trazer vida. Pessoas do nosso convívio, pessoas do nosso relacionamento, pessoas da nossa família, que desconhecem o Evangelho. Milhares de pessoas morrendo sem Jesus, crianças sendo assoladas, adolescentes sendo enlaçados, jovens dominados, adultos sendo abraçados pelo mundo. O campo está branco para a colheita. Quantos frutos já temos colhido? Como está o nosso balaio dos frutos colhidos? Como está a divulgação daquilo que eu tenho vivido como igreja, como cristão, como proclamador, como vivenciador desta palavra? Qual o tamanho do meu envolvimento com esta realidade bíblica? Levante os olhos e vejam os frutos maduros caindo ao nosso redor, por falta de uma palavra, por falta de uma atitude, por falta de um olhar, por falta de uma conscientização, escondida atrás de um argumento mentiroso, falacioso, de que eu não estou pronto para anunciar. Se não está pronto para anunciar, é porque a verdade é que você precisa, então, que receba esta verdade e se transforme pelo poder de Deus, pela força deste Evangelho em sua vida. Então a seara é grande, e ela não está lá distante, está no nosso convívio. Três Lagoas tem alguém responsável por Três Lagoas, tem igrejas, e dentre elas tem uma igreja especificamente responsável por Três Lagoas, responsável por orar por Três Lagoas, responsável por chorar por Três Lagoas, responsável por evangelizar Três Lagoas. Eu estou me referindo a uma igreja, qual seja, Primeira Igreja Batista de Três Lagoas. Nós estamos plantados aqui, porque a nós é dado a responsabilidade. Você se lembra uma vez, Yolanda, que nós oramos numa entrada de Três Lagoas, pedindo Três Lagoas para o Senhor? Amém? Três Lagoas para Jesus. Três Lagoas. As autoridades, os profissionais liberais, os empregados, os patrões, os funcionários, os desempregados, os aposentados, os moradores antigos, os moradores novos, aqueles que estão sendo trazidos para trabalhar em Três Lagoas. É responsabilidade. Os campos estão brancos. Levante os olhos, igreja, e veja os campos maduros para a colheita. Estamos aproximando do centenário. Já falei para a igreja, será se seria pedir demais o apoio, ou um desafio ousado demais, que pudéssemos pensar num dízimo de quantitativo de igrejas, missões, que esta igreja possa plantar 100 anos. Quanto que é o dízimo de 100? 10. Pois bem, 10 igrejas. 10 igrejas. Ontem nós tivemos
na segunda igreja batista, aniversário da igreja, ontem e hoje está sendo. Estivemos lá com um grupo da igreja, que acredito que alguns até estão lá de novo hoje. Então, eu falei em nome da primeira igreja lá. 40 anos, é a segunda igreja, filha desta igreja. Aí nós temos a terceira igreja, a Igreja Batista em Santos Dumont, e temos a quarta igreja. A quarta igreja completou quantos anos? 21 anos. Isso quer dizer que estamos há mais de 20 anos sem produzir, sem plantar uma nova igreja. E esta igreja que já foi plantadora de igrejas, vai riscando aqui Andradina, Castilho, Araçatuba, essa região aqui, Pereira, filhos daqui, filhas daqui. Pensa comigo, dízimo. Levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. E Jesus continua: mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Estamos envolvidos demais nos nossos próprios projetos, irmão. A verdade é essa. Estamos envolvidos demais nos nossos próprios projetos. E os trabalhadores para a seara, que os frutos estão caindo de maduro. Irmãos, como é o casal ali? Quem convidou vocês? Isso. Tua mãe, né? Quem convidou vocês? Fala mais alto, irmão, eu preciso ouvir isso. Tá, quem é o Instagram aqui da igreja? Eu quero saber quem é o irmão, quem é o Instagram? Quem é o Instagram? Quem é o Instagram que convidou o casal lá? Irmão, glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Ninguém convidou, irmãos. Os frutos estão vindo. Olha, o casal vem, olhou lá no Instagram da igreja, disse: eu vou para esse. E não é a primeira vez que estão aqui. Aí já trouxeram os pais ali. Uau, frutos estão vindo. Com fome de Jesus, da palavra, conhecer a verdade. Imagina se nós fizermos. Imagina. Vai ter que chegar aqui 6h30, senão você não vai achar lugar para sentar. Uau! Uau! Glória a Deus! Mas os trabalhadores são poucos, estamos envolvidos nos nossos próprios projetos, temos deixado de amar as almas, temos amado mais aquilo que nos interessa, aquilo que nos diz respeito, e temos deixado de amar aquilo que Deus ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus ama almas, vidas. Aliás, o Senhor Jesus deu a vida dele por vidas. Será se isso diz alguma coisa para nós? Será se Ele se importa com vidas? Se chega ao ponto de rasgar a sua vida, entregar, ofertar, derramar a sua vida por vidas, será se vidas têm valor para Ele? Será se nós estamos, como foi dito hoje de manhã na escola bíblica, estamos amando quem Deus ama? Será se estamos em unidade, com o olhar voltado para o mesmo foco que o Senhor Jesus tem, que Deus tem? Deus trabalha até agora, buscando vidas, buscando almas. O alvo do amor de Deus chama-se gente, vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E atitude em nós, atitude em nós. John Knox orou assim: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. O homem orou pelo seu país: Deus, me dá o meu país, senão eu morro. A oração daquele homem: Deus, dá-me a Escócia.
Mateus Henry disse: sinto o maior gozo em ganhar uma alma para Cristo, mais do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Alinhado o seu pensamento com os interesses de Deus. Praine Hyde disse, um missionário americano que foi para a Índia, ele suplicava: ó Deus, dá-me almas, ou eu morrerei. O homem foi para um país que não era o seu, e a sua oração, a sua súplica: Deus, dá-me almas, senão eu morrerei. E aí nós acabamos de ouvir que Mateus Henry diz: eu não quero riquezas, uma montanha de ouro não me causa mais prazer do que uma alma. Quando muitas pessoas, por menos de uma montanha, têm largado a visão da unidade, da compreensão daquilo que Deus quer e está correndo atrás dos seus montulhos. D.L. Moody, Dwight Moody, evangelista do século XIX, ouviu uma frase dizendo: nossa época está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida esteja inteiramente nas suas mãos. Moody disse: eu vou ser esse cara, eu vou ser esse homem. E botou a vida dele num compromisso intenso, real com Deus. E nós conhecemos a história de Moody, um evangelista do século XIX, conquistador de vidas. Jesus disse: os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Os interesses que são deste mundo, que vai ficar. Os interesses que são passageiros. Os interesses de podridão. Os interesses mesquinhos. Os interesses daquilo que a traça consome, o ladrão rouba e mina. Os interesses deste mundo estão sobrepondo os interesses de cunho eterno, de cunho da eternidade, que salva vidas, que muda destino. Estamos invertendo os valores, lutando por aquilo que vai ficar, vai ficar, vai ficar. O Pérez disse esses dias: caixão não tem o quê, Pérez? Cadê? Não tem gaveta. Não tem gaveta. Acabou, acabou. O que fizeram está feito. E não mais. Não adianta. Poucos trabalhadores. Poucos trabalhadores. Poucos trabalhadores. A igreja nem está cumprindo o seu papel e nem está enviando. Eu pergunto: quem se habilita? Quem se habilita? Quem se dispõe? Quem? Que coração Deus toca? Que coração, que vida Deus levanta entre nós para dizer: estou aqui. Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele é o dono da seara. Ele que manda os trabalhadores para a seara. Portanto, se há no coração um desejo de colocar a mão no arado, se há no coração, se arde uma vontade de se dispor a esse propósito, a este projeto divino, tornar-se um sócio do Senhor, pode ter certeza, esse desejo não é de origem humana, esse é um desejo de origem celestial, divino. É Deus que manda os trabalhadores para a seara, é Ele quem convoca, é Ele quem comissiona, é Ele quem atiça, é Ele quem provoca, é Ele quem chama, que
como diz a palavra, comissiona. É Ele, não é de nós mesmos, é o Senhor da seara. Então, se há uma vontade de fazer, se disponha, porque essa vontade tem procedência de Deus. O Espírito Santo está falando com você, meu irmão, minha irmã, no sentido de dizer: vamos fazer aquilo que tem valor e que você não vai se arrepender. Nós lemos aquele momento do profeta Isaías, naquele diálogo com a Trindade, e aí a Trindade faz uma pergunta retórica: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando a Trindade, Deus poderoso, lança essa pergunta, é uma pergunta provocativa, e aí Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é envia o meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu vizinho, o irmão, a irmã. Envia-me a mim. Eu me disponho, eu me levanto, eu aceito o desafio. Envia-me a mim. E a sequência do texto diz: vá. Então vá. Vá e faça. Vá, Isaías. Isaías fez o cumprimento do seu chamado, da sua disposição em colocar o coração na coisa certa, no lugar certo, na sociedade certa, com a pessoa certa. E a gente vê no texto que aqueles enviados tinham uma mensagem, e a mensagem é: o reino de Deus se aproxima de vocês. Vão e fale isso, Jesus disse. O reino de Deus se aproxima de vocês. O reino de Deus se aproxima de vocês. Reino, irmãos, é a ideia de domínio, de poder, de comando. O reino não é um lugar físico, necessariamente, é mais do que isso. É um lugar de domínio, de comando, de dominação. Esse é o reino. Então o reino, quando Jesus diz o reino se aproxima, é o comando de Deus, o domínio de Deus, o poder de Deus se aproxima. E ele se aproxima para o exercício de uma atividade, qual seja, dominar. Quando diz o reino se aproxima, está facultado, está aberto, está disponibilizado, você entrar debaixo desse domínio, fazer parte deste reino, ser comandado, dirigido, coordenado por este rei, por este dominador, por este governador, por este poder. O reino se aproxima e eu decido entrar ou não debaixo desta autoridade. Se eu aceito, é incondicional. Eu não entro com condições, assim, mas não. O reino é este. Se você quer, é desse jeito, é inteiro ou nada, é tudo ou nada, ou é quente ou é frio, nada de morno, de mistura. O que se submeter, expropriar, entrar debaixo do reino que se aproxima? Meus pensamentos. Meu pensamento tem que estar alinhado com o pensamento do rei. Tende em vós a mente de Cristo. Pensar aquilo que Deus pensa. Se eu estou pensando qualquer coisa que não passaria pela cabeça de Jesus, também não tem que passar pela minha. Seja banido, seja expurgado. Não alimente. O pensamento ruim vem, o besterol vem, às vezes vem. E o que eu faço com isso? Expurgo, banido, eliminado. Cuida do seu pensamento, da sua mente, das sugestões que são lançadas. Porque se você opta por entrar debaixo do comando deste rei, este reino está próximo, e eu entro debaixo do reino que eu escolho, então a minha postura muda.
Tem que mudar, irmão. Tem que mudar. É inconcebível. Eu entro debaixo de um comando, de um domínio, de um poder, e não tenho a concordância com ele. Isso é rebeldia. Isso é desacordo. Então está fora, risca, está iludido, está pensando que faz parte, está pensando. Não houve conversão, houve convencimento. Cuidado, reveja. O meu pensamento tem que estar alinhado com o pensamento. O meu vocabulário. Cuidado com o vocabulário. Tem que ter um vocabulário santo, irmão. Olha o que está saindo da sua boca. Que não saia da vossa boca uma palavra torpe, uma palavra que não serve para abençoar. Cuidado, cuidado com a sua fala. Cuidado com os seus desejos. O que está desejando o seu coração? O que toma você, que leva você a fazer o que você tem feito? Quais são os desejos que tem abrigado, tem morado, fazem morada, que tem povoado o teu ser? Os desejos. Tem gente que está ávido, ardendo de desejos, por coisas que não agradam o Senhor. Posso dizer que essa pessoa está debaixo do comando, do domínio, do poder, do reino? Certamente que não, certamente que não. Mas tem pessoas que estão ardendo por desejos das coisas de Deus, servir o Senhor, amar o Senhor, fazer a vontade dEle, conquistar vidas, pregar o Evangelho, agradar a Deus, ler a Bíblia, orar, falar, proclamar, anunciar, gritar, fazer. Tem gente que está cheio desse desejo. Glória a Deus pela sua vida. Relacionamentos. Tem uns relacionamentos que sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Um relacionamento totalmente controverso ao que o Senhor nos ensinou. O que depender de vós, tende paz. Cuidado com os relacionamentos que você está nutrindo. Cuidado. Muda também a família. Família, irmão, família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Tem gente estragando a família. Está estragando o projeto de Deus. Está estragando o projeto de Deus. Vai trazer maldição, problema sobre a sua vida. Família é testemunho da bondade, do poder, do reino de Deus. Finanças. Onde você está pondo o seu dinheiro? O que você faz com aquilo que Deus tem te dado? Que privilégio, é o que o Daniel disse aqui, no momento da entrega, da devolução daquilo que Deus tem nos dado. Mais do que entregar, é a atitude de quem está fazendo o que está fazendo, de um ato de confiança, de fé, de irmandade, de visão espiritual. Tem pessoas, a Bíblia diz, pode o homem roubar Deus? Como que alguém entraria na casa de Deus, roubaria Deus? Ele diz, pode. Roubais nos dízimos, nas ofertas. Tem gente roubando Deus. Você acha que há bênçãos sobre a vida de quem está roubando? Ladrão, ladrão, ladrão. Você acha que Deus vai abençoar um ladrão? Deus seria incoerente se Ele fizesse assim. Então não venha com discurso justificativo. Deus tira de nós as justificativas. Deus tira de nós a capa da justiça, para colocar sobre nós a capa da justiça dEle, que tem valor e que nos diz respeito. Portanto, quando Ele diz reino de Deus, é tudo, meu ser inteiro, meus bens, minha vida, minha família, está entregue no altar. Ninguém ofertava no altar parte, mas ofertava no altar a integridade, a totalidade. Então nós vemos que a mensagem daquele povo era uma só: o reino de Deus é chegado até vocês. O reino de Deus está gritando aqui no nosso meio. O que estáis a fazer é responsabilidade particular, individual de cada um.
Depois do texto que nós lemos, nós detemos no texto, trazendo essas informações, o relato continua. Nós não lemos, mas eu vou fazer citação. E aí eu falo sobre o resultado da missão, desses 70 que foram transmitir uma mensagem, fora do argumento de que era novato, não, fora do argumento de que não sabia o que dizer, não, entenderam e tinha uma mensagem, porque era aquilo que acontecia na sua vida, a mensagem mais poderosa, a mensagem daquilo que Deus fez em você. Vai e fale para os seus parentes o que Deus fez na sua vida. Gadareno liberto. O resultado da missão é, verso 17, eles voltaram cheios de alegria, descobriram o seu propósito de vida. Nós estamos em crise, sociedade em crise, ninguém sabe, a gente às vezes fraga perguntando, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, aquelas perguntas que às vezes a gente até brinca com elas, mas que são verdades que gritam dentro de nós. Eles descobriram o propósito da vida deles, voltaram felizes, saltando de alegria, reconhecendo o objetivo da sua existência. Jesus do céu, que coisa maravilhosa é fazer a missão que o Senhor nos deu a fazer. Estamos felizes por isso, porque alcançamos o significado da vida, o propósito da minha existência. Por que eu vivo? Para que eu vivo? E agora, quando isso me abre, eu me realinho com a palavra. Eu entendo que glorificar a Deus, pregar a palavra, anunciar a graça. Pedro diz, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta, vá viver a sua vida. E aquele homem teve a sua vida transformada, porque alguém tinha alguma coisa para dar. Nós temos alguma coisa para dar. Precisamos entender isso, porque há resultado. E aí a gente chega na descoberta. Nessa descoberta, nesse insight, no eureka, compreendi. Eles disseram assim, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submeteram a nós. Senhor do céu, até os demônios se submeteram a nós. Eles descobriram a posição deles em Cristo. Eles descobriram o seu lugar na escala da hierarquia espiritual. Até os demônios. E até então a mente deles era a compreensão de que eles estavam submissos. E nesta ida eles são realinhados. E eles então agora entenderam, até os demônios se submeteram a nós no teu nome. Até os demônios vão se submeter à igreja que se descobre a sua posição em Cristo. Porque é alguma coisa? Não, porque está em Cristo. Porque está em Cristo. Cristo é o poder, Cristo é a verdade. Ele é quem transforma, é Ele quem rompe. É Ele, na autoridade do nome dEle, que as coisas acontecem, que a libertação chega, que a verdade é desvendada, que os laços são quebrados, que as escamas caem, e que a vida é salva, e a visão é então compartilhada. E esses então descobriram a sua posição, e agora se reposicionaram. E eles então, Jesus dá uma certeza para eles. Jesus diz, eu estou lá na sequência do texto, lá no versículo 20, Jesus disse, não fique contente por isso somente. Vou dizer uma coisa para vocês, tem uma coisa maravilhosa para vocês saberem. O nome de cada um de vocês está registrado
no céu. Há um compromisso de Deus para os que confiam, para os que aceitam, para os que querem se submeter ao poder, ao reino dele, o rei que cuida dos seus. Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor. Vou caminhar aqui para o final, vou pedir para a equipe de louvor, por favor. Irmãos, querido, diante disso tudo, nós estamos falando de uma palavra poderosa, que se chama Evangelho, que se chama nascimento, vida e morte de Jesus. Ele entra na história para mudar a história, para marcar a história. E não só a história cronológica, mas as histórias individuais. Todo mundo tem um AC e um DC, ou pelo menos deve ter, na sua vida. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Todos temos. Porque o Evangelho faz essa marca. O Evangelho marca a vida da pessoa. Antes de Cristo, perdido, sem esperança. Depois de Cristo, o teu nome está escrito nos registros celestiais. O apóstolo Paulo diz para nós em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar vidas, para salvar os que creem. Quem crê pela fé, arrependimento e fé, tem o seu nome registrado no livro da vida. Nós somos detentores desta verdade, nós somos proclamadores desta verdade. Isto é a grande comissão, isto é o anunciar aquilo que Deus plantou no nosso coração. E se Ele não plantou ainda no seu coração, essa é uma boa noite, um tempo oportuno, especial, para que você convide Jesus para dominar sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos, sobre os seus projetos, e rever os seus projetos. Eu queria te dar um tempo de reflexão, e aí depois eu quero orar finalizando esse tempo aqui. Você ouviu, você prestou atenção, você foi desafiado, quem sabe a se tornar um missionário, um pastor, pregador do Evangelho. Queria que você pensasse sobre isso agora, por alguns minutinhos. É um tempo seu agora, é o teu tempo com Deus. Visita os céus e coloque-se no altar de Deus. E como Isaías, converse com a Trindade.